Nesta semana, na novela Quando Me Apaixono, Roberta e Augusto se tornam amantes. Honório é preso. Jerônimo faz várias surpresas para reconquistar Renata, mas ela não cai em nenhuma. Renata está na mira da polícia e, para protegê-la, Gonçalo pede que Augusto a leve para fora da cidade. Matias descobre que Roberta modificou o contrato pré-nupcial. E mais, Regina e Josefina finalmente se veem cara a cara. Confira tudo isso e muito mais, com todos os detalhes, no resumo semanal de 25 de novembro a 29 de novembro de 2024, da novela Quando Me Apaixono. Mas antes, por favor, peço que, por gentileza, pessoal, que vocês se inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui no canal sobre esta novela e deixem seu like. Josefina diz a Antônio que nada do que ele diz é verdade. Antônio diz que para ela foi muito conveniente a morte de Cantu e Gustavo. Josefina pede que ele saia nesse momento da sua casa. Antônio diz que ela tem direito de expulsá-lo e ele pode iniciar uma nova investigação, ou a polícia pode investigar e desmascarar ela. Antônio ressalta a Josefina que podem negociar. Finalmente, Renata vai ver Regina. Regina diz que sente muita alegria por ela ter vindo. Orgulhosa, Renata diz que só está ali porque seu pai pediu. Regina diz que sabe e agradece por ela lhe dar a chance de dizer o que aconteceu e depois ela pode tirar as próprias conclusões. Antônio diz a Josefina que agora não é inimigo dela e se interessa em ser aliado dela, porque Regina e Gonçalo zombaram da sua cara e não quer que os dois sejam felizes, jamais. Regina diz a Renata que Jerônimo escondeu dela os planos, porque sabia que ela não estava de acordo com isso. Renata pergunta a Regina se Jerônimo mudou a atitude com ela e se casou com ela por ódio, depois que falou com sua mãe. Regina supõe que sim. Regina diz a Renata que um dia que se encontraram, disse que sentia muita alegria por ela e Jerônimo terem esclarecido as coisas e decidido pelo amor. Renata se lembra do momento. Regina diz que pensava que Jerônimo tinha dito toda a verdade a ela, porque senão não teria feito esse comentário. Renata diz a Regina que agora acredita nela, que ela não sabia de nada. Regina fica feliz e diz que adora que elas se reconciliem. Renata diz que só estão esclarecendo as coisas, mas sobre reconciliarem, não. Josefina diz a Antônio que é desconfiada por natureza e questiona como poderá saber se isso não é uma armadilha ou truque para fazê-la confessar algo. Antônio diz que não ganharia nada com isso e pede que ela confie nele, porque sabe que ela é capaz de matar, de mentir, de fazer tudo de ruim para conseguir o que quer. Ela diz que ele tem um péssimo conceito sobre ela. Antônio e Josefina se aliam. Ele pede para deixarem Regina e Gonçalo serem felizes e aproveitarem o amor, para quando chegar o momento ideal, eles darem o tiro de misericórdia. Josi diz que se manterá firme e não dará o divórcio a Gonçalo. Ela cumprimenta Antônio. Regina fica triste por Renata não querer se reconciliar com ela, nem querer que sejam amigas. Renata diz que isso é difícil, porque ela tem uma relação com seu pai e não pode tomar partido de escolher que lado ficar e prefere se manter à margem de tudo isso. Regina diz a Renata que ela se apaixonou por Jerônimo e assim como Matias terminou magoado com isso, agora é Josefina quem sai machucada e sente muito. Mas Josi nem jogou limpo com eles ao inventar que estava doente. Renata diz que sabe, mas não pode julgar sua mãe com ela. Regina a entende. Renata diz a Regina que talvez Josefina, ser sua mãe, lhe faça defendê-la, apesar de tudo. Roberta pergunta o que Augusto quer com ela. O cachorro pede que ela conte tudo sobre a gravidez e sobre o filho que esperava ser de Rafael. Roberta conclui que Selena abriu a bocona e contou tudo pro Augusto. Jerônimo chega até a fazenda. Marina chega ali com Paulinho. Ele abraça Alzira. Ezequiel diz que estavam preocupados. Karina diz que Marina encontrou o menino e convenceu ele de falar com eles. Alzira agradece a Marina por trazer seu filho de volta. Jerônimo e Marina trocam olhares felizes.
Matilde estranha. Roberta diz a Augusto que quando ele der o que a fofoqueira da Selena merece, falará com ele tudo o que ele quiser. Jerônimo e Marina tomam vinho. Eles conversam. Marina fala que os filhos sempre querem que os pais fiquem juntos e só conversando muito bem com eles para entender que o melhor é os pais estarem separados do que estarem sofrendo juntos. Jerônimo pede que Marina fale com Alzira. Alzira pede que Paulinho prometa que nunca voltará a fugir. Paulinho pede para eles prometerem que vão viver juntos novamente. Ezequiel diz que é impossível e pede que ele entenda. Ele ameaça ir embora se sua mãe não voltar para casa. Ezequiel acaba aceitando que Alzira volte para casa. Eles abraçam o garoto. Matilde diz a Carlos que não gosta que aquela doutorzinha esteja perto dele e do bonitão. Carlos percebe que ela está morrendo de ciúmes. Matilde pede que ele não olhe para Marina e nem para outra mulher. O garotão diz que só tem olhos para ela. Eles namoram. Lázaro pergunta a Carina por que vai continuar casada com Álvaro. Carina diz a Lázaro que com Álvaro na cadeia conseguirá viver tranquila ali. Lázaro pede que ela refaça a vida dela. Carina pergunta com quem. Ela diz a Lázaro que sempre o amou, mas não é uma mulher livre, e viver com ele seria como viver em pecado. Carina diz que se casou com Álvaro sem amá-lo, diante da igreja, cumprindo a promessa que seu pai tinha pedido. Carina diz que mesmo que esteja separada de Álvaro, jamais poderá ficar com outro homem, pois enquanto Álvaro viver, não poderá aceitar o amor dele. César fala com Constança e Adriana. Adriana se dá bem com o rapaz. César agradece por Adriana aceitá-lo, sendo filha de Honório. Constança decide acompanhar César até o elevador. Adriana quer fazer César olhar para ela, para que Honório e Constança voltem. Constança diz a César que Adriana reagiu muito bem com ele, mas pensou que ela iria agir mal com ele. Por isso, não queria ele ali. César diz a Constança que estará com ela, ela gostando ou não. Ele dá um beijo na bochecha dela. Honório os vê. Já à noite, Renata chega à mansão Monterrúbio. Adriana diz ao pai que não é necessário ele ficar para dormir ali, porque está perfeita. Ele diz que quer ficar ali com ela e por isso pediu para Constança ir para casa. Honório diz a Adriana que acha demais César querer ser amigo dela, porque já basta ele ser o galã de Constança. Regina e Gonçalo chegam até Adriana e dão chocolates para a Branquinha. Regina se alegra por ela estar bem. Gonçalo diz que Renata resiste em aceitar Regina como sua namorada. Honório diz que realmente tudo isso é difícil. Regina diz que apesar de Renata não se dar bem com Josefina, ela sente que está sendo desleal à mãe ao aceitá-la. Eulália diz a Renata que Josefina está morrendo de dor de cabeça e não quer vê-la. Renata não está nem aí e vai ver a Mocreia. Renata diz a Josefina que não sairá dali até ela respondê-la. Ela diz que não tem a menor dúvida de que ela falou com Jerônimo e disse que ela era bonita. Renata diz: "Por que, mamãe? Por que você fez isso? Por que você sempre quis destruir minha vida e me fazer infeliz? Por quê?" Jerônimo observa o fogo. Marina dá boa noite e diz que vacinou todos os moradores do abrigo contra o tétano. Ele agradece por tudo. Marina pergunta se pode usar o telefone da casa dele para chamar um táxi, porque precisa ir ao povoado. Eles se oferecem levá-la. Ela acaba aceitando. Josefina diz a Renata que fez isso pelo bem dela, mas Jerônimo é mais teimoso que ela. Renata diz à mãe que não pode acreditar nisso. Josefina diz que quando ela for mãe, entenderá tudo. Renata diz à mãe que por ela dizer isso a Jerônimo, viveu os piores momentos de sua vida. Josefina diz que eu menti pro Jerônimo? Sim, eu menti. E menti com a intenção de mentir. Renata fica chocada com o descaro da vadia. Josefina diz que só queria afastá-la de Jerônimo, porque sabia que ele não faria ela feliz. Renata diz que poderia ter sido muito feliz com Jerônimo se não fossem as intrigas dela. Josefina diz que disse tudo isso a Jerônimo porque pensou que ele deixaria ela, mas como Jerônimo tinha sede de vingança, usou isso para a perdição dela. Renata pergunta por que ela não lhe disse. Josefina diz a Renata que ela estava cega e não teria acreditado. Renata não acredita em nada do que Josefina diz. Josefina pede que ela analise e diz que
Jerônimo Linhares se meteu na sua casa para seduzir suas 2 filhas e seus tesouros, e não confiaria nele. A megera finge estar triste e diz a Renata que se opôs à relação de Roberta e Rafael, e não errou. Josefina diz que se Rafael era tão bom, por que será que o mataram? Renata diz que, mesmo assim, ela não devia ter mentido para afastá-la de Jerônimo. Josefina diz que é triste ela lhe dizer tudo isso e não vê que tudo que ela fez foi por amor. Renata encara a víbora. Jerônimo acompanha Marina até o povoado. Marina diz que lamenta não tê-lo ajudado no hospital com o que ele pediu. Ele entende e diz que o exame era muito importante para ele. Jerônimo diz a Marina que amanhã vai viajar para o México. Marina diz que gostaria que ele fosse buscar seus livros em seu escritório. Renata diz a Josi que quando ela controla tudo, sempre acaba mentindo. Renata pergunta à mãe de que adiantou ela inventar um tumor para deter Gonçalo. Josefina diz que mente para defender o que é seu e não deixaria o caminho livre para Gonçalo ficar com aquela nojenta da Regina. Renata diz à mãe que há coisas que são inevitáveis e o que ela fez não tem justificativa. Josefina chora e pergunta se Renata vai defender o Gonçalo e a vadia com quem ele tá. Renata diz à mãe que há amores doentes, que fazem mal, como o que ela sente pelo seu pai. Josefina diz que está destruída, perdida, e fez tudo para manter sua família unida, mas de nada serviu o que fez. Renata diz: seja responsável de seus atos, mamãe. Josefina pede que ela não seja tão dura com ela. Renata diz que está sendo muito menos dura, depois de como ela sempre foi com ela. Josefina pede perdão por todas as vezes que foi dura com ela e pede que ela entenda que só faz isso pela gente que ama. Renata acha estranha a forma dela de amar. Josefina diz que sua intenção é boa. Marina chega à casa do tio. Ele diz que estava preocupado com ela. Ela diz que estava na fazenda bonita e Jerônimo lhe trouxe. Josefina toma água. Ela agradece a Renata e pede que ela diga que ele compreende. Renata diz à mãe que ela diz que faz as coisas por amor, mas sempre sentiu o desprezo dela. Ela diz que é proteção e terá que aceitar que ela tem diferentes formas de ver a vida e interpretar formas de carinho. Josefina diz que sente que seu mundo está caindo, porque ela está em processo de separação com Jerônimo. Matias pediu o mesmo a Roberta e agora Gonçalo está fazendo amor com outra mulher. Renata pede que Josefina olhe para ela e que não minta e nem volte a mentir para ela por nada, porque prefere a verdade, mesmo que seja dolorosa. Ela dá boa noite e vai saindo. Josefina pede que ela espere e pede para dar um abraço e um beijo nela. A asquerosa, falsa, começa com seu próximo jogo e abraça e beija Renata. Renata sai. Após isso, a megera limpa a boca e diz: estúpida, acho que você nem acredita em mim mais. Mas com o que você pediu, me deu a pauta para o que eu farei no futuro. Renata desce as escadas. Roberta vê ela ali e cansada diz: ai, você aqui? Renata diz que veio ver sua mãe. Roberta diz que as mulheres daquela família têm uma maldição, pois quando os homens não as deixam, as enganam. Honório trabalha no hospital. Ele recebe mensagens de Branca dizendo: então sua filha se salvou? Que pena! Não quero te compartilhar com ninguém mais. Mas quando você estiver na cadeia, irei te fazer uma visita conjugal e me apresentarei com outra pele. A Adriana chama o pai. Ele diz que ela é muito importante na sua vida e não pode viver sem ela. A Adriana diz que gostaria que tudo ficasse bem para ele não estar tão preocupado. Honório pede para irem dormir. Constança diz a Matias que Honório insistiu em passar essa noite com a Adriana. Matias diz que seu tio está muito mal e pode parar na cadeia. Renata chega na casa. Ela descobre que Matias vai morar ali. Renata diz que falou com sua mãe e não confia mais nela, nem acredita que ela seja sincera. Constança pede que ela não fique triste com isso. Por outro lado, na fazenda, Jerônimo segue triste, pensando em Renata, e se arrepende por não ter valorizado ela bem. Renata recebe pelo advogado o convênio de divórcio para ver. Jerônimo sente falta de Renata. Renata diz que se divorciar não será a única solução para esquecer Jerônimo. Honório chega à empresa.
Gonçalo e Soto dizem a Honório que uma cliente levantou uma denúncia por fraude contra ele e foi uma tal de Dominique de la Rivera. Honório se pergunta quem é essa senhora. A senhora é Branca. Branca conseguiu fazer o que queria. Ela diz ao seu advogado que o engenheiro Sanches tentou se aproveitar dela, por ela ser só uma desamparada, mas agradece pela assessoria dele. Renata e Augusto estão indo a um local. Renata está com os documentos do seu divórcio. Jerônimo já está na capital e vai a um banco falar com Luciana. Jerônimo diz que soube que o banco dela negou um empréstimo grande para as empresas Monterrubio. Jerônimo pergunta se pode fazer esse empréstimo em seu nome para ajudar as empresas Monterrubio, com a condição que eles não saibam que ele ajudou. Honório diz a Gonçalo e Soto que não lembra de ter atendido essa tal de Dominique. Soto diz que pode ter sido uma pessoa que foi contratada por Branca e ele assinou. Honório diz que ontem Branca voltou a mandá-lo mensagem e disse que voltaria em outra pele. Gonçalo fica curioso. Gonçalo diz a Honório que tem a impressão de que ele está se rendendo. Ele diz que só está assumindo as estupidezes que fez. Isso deve ser o melhor, porque decepcionou todos. E por sua culpa, Adriana está no hospital e Constança nos braços de outro. Constança diz a Adriana que Matias ficou na sua casa. Ela fala que ela, Renata e Matias irão ajudá-la. A Adriana propõe de César lhe ajudar também. A Adriana diz a Constança que adorou o namorado dela. Gonçalo diz a Honório que entende a depressão que isso causa, mas ele não pode se render nem perder as forças e esperanças. Soto chega ali e entrega para eles uns documentos. Gonçalo pede que Soto tramita os papéis do divórcio. Soto estranha, já que Josi está doente. Gonçalo diz que Josefina está em perfeito estado de saúde e quer se separar dela o mais rápido possível. Renata está numa cafeteria e se lembra de quando se casou com Jerônimo, o grande amor da sua vida. Um atendente do café diz a Renata que colocaram algo lá em cima. Renata vê uma toalha enorme sua, de uma foto sua com Jerônimo. Um cartaz lindo e fica impressionada. Soto liga para Josefina e diz que é urgente vê-la. Ele diz que sabe que ela não está doente e mentiu para todos. Por isso, quer vê-la hoje mesmo. Josefina se enfurece. Ela diz que terá que fazer amor com Soto, mas que não lhe faria mal um pouquinho de carinho. Roberta está prestes a sair. Josefina pede que Roberta não se meta em problemas e que dê a imagem de mulher sofrida pela falta de amor do Matias. Inês leva uma xícara de café para Isidro. Ela diz que Andrezinho comeu muito bem hoje e está tendo um ótimo apetite. Isidro diz que tinha esperança de que iriam encontrar a filha de Regina e a tal Josi. Inês pede que ele se esqueça disso, pois Josefina Monterrubio e Josi Álvares não são a mesma pessoa, como ele pensava. Jerônimo surpreende Renata. Ele diz que pensou que ela gostaria da surpresa. Renata diz que odeia gente teimosa e pirracenta como ele. Jerônimo diz que ama uma mulher decidida como ela. Ele a beija. Renata se afasta e tenta bater nele. Ele segura o braço dela e enche de beijos. Jerônimo diz que ela não pode ficar brava com ele, por ele amá-la tanto. Renata pede que ele não a chame de meu amor e diz que ele é um abusado arrogante e tonto. E quanto mais ele insistir, mais ela demorará para perdoá-lo. Renata sai. Jerônimo diz: até logo, meu amor. A Alzira faz uma consulta com Marina e diz que não sabe como manejar tudo que está acontecendo. A Alzira diz que voltou a morar com Ezequiel por causa de Paulinho, mas as coisas pioraram, porque há uma tensão forte entre ela e Ezequiel, que até pode acabar em briga. A Alzira diz a Marina que se for embora, Paulinho irá escapar, mas se ficar, sente o tempo todo a raiva de Ezequiel por ela, e não suporta isso. Marina pede para irem pouco a pouco, para solucionar cada coisa. Roberta saiu para beber com Selena. Ela diz que sua mãe está insuportável. Selena diz que está esperando uma ligação de Augusto. Augusto chega até o local e beija Selena. Ela apresenta sua amiga Roberta. Augusto diz que não poderia se esquecer de uma mulher tão linda. Beth diz a Renata que aquilo lá fora foi muito romântico. Renata diz a Beth que está morrendo de raiva pelo que Jerônimo fez. Beth diz que isso é muito romântico e as surpresas de amor entre os apaixonados sempre são lindas. Selena pede que Augusto coma com ela e
Roberta. Ele diz que no momento está sem fome. Augusto diz a Selena que os três poderiam fazer um plano. Roberta não se interessa e se faz de desentendida. Selena pergunta a Augusto o que há e se ele está dando em cima de Roberta. Augusto não gosta que tenham ciúmes dele e diz para Selena que só quis agir como cavalheiro com Roberta. Ele diz a Selena que entre eles não há nenhum compromisso, além de encontros sexuais. Roberta observa tudo e se diverte. Lázaro e os trabalhadores capinam nas terras das plantações de uva. Chateado, Lázaro diz a Carlos que Carina foi clara com ele. Disse que não é uma mulher livre e que continuará casada com Álvaro até a morte. Carlos pede que ele dê tempo a Carina. Lázaro diz que Carina já tomou sua decisão, mas isso o afeta diretamente e não tem vontade de fazer mais nada. Carlos pede que Lázaro faça tudo por si mesmo. Matilde vai à casa de Carina com ela. A camponesa elogia a casa e pergunta se pode pintá-la e trocar os móveis de lugar. Carina diz que sim. Matilde diz a Carina que vai pedir ao Carlos para começar a pagar o aluguel para ela. Carina diz que vai morar numa pensão e vai viver trabalhando com seu crochê e ajudando o padre Severino no que puder, mas não voltará a ficar com mais ninguém. Matilde diz a Carina que ela não precisa fazer isso porque viverá morta em vida. Ela diz que viverá sim. Jerônimo diz a Regina que está muito feliz por ela ter esclarecido as coisas com Renata. Regina diz que sente alegria por ele não desistir da mocinha. Ele diz que tem que ser paciente. Regina pede que ele reconquiste Renata e que ganhe novamente o amor e a confiança dela. Soto diz a Josefina que ela o usou para conseguir informações e para ele mantê-la informada de tudo que Gonçalo fazia. Josefina pede que ele pare com esse drama. Soto diz que melodrama ela viverá quando ele disser ao Gonçalo tudo o que fez por ela. Josefina pede que ele ande logo e diga, mas não irá agradecê-lo, e nesse momento ele será demitido das empresas. Soto não acredita nisso. Josefina o desafia. Soto chama Josefina de perversa. Ela diz que é inteligente. Josefina pede que Soto feche essa boca para que ninguém saiba da deslealdade dele com as empresas Monterrubio. Luciana vai à empresa Monterrubio. Luciana vai à empresa e informa que o banco reconsiderou a petição deles e disponibilizará o empréstimo que eles solicitaram. Renata fica feliz e comemora com o pai e os demais. Honório não entende a mudança de atitude do banco. Luciana diz que reconsideraram e mudaram de opinião. Jerônimo liga para Carlos e diz que ficará ali na cidade até recuperar o amor de Renata. Carlos pede que ele venha à fazenda quando seus pais virem pedir a mão de Matilde. Alzira diz a Severino que Marina quer fazer nela um exame para saber quem é o pai do bebê. Padre Severino anima Alzira de realizar o exame. Anoitece. Marina busca uns medicamentos na fazenda. Ela pergunta a Carlos quando Jerônimo volta, porque pediu para ele trazer para ela uns livros. Carlos diz que não sabem. Matilde diz a Marina que Jerônimo ficará no México até convencer Renata de voltar com ele para trazê-la à fazenda novamente. Matilde deseja que Renata volte com Jerônimo. Renata diz a Adriana e Constança que Jerônimo fez uma enorme surpresa para ela, com um enorme pano com a foto deles. Adriana fica emocionada. Adriana diz a Renata que Jerônimo nunca deixará de amá-la. Constança se despede delas e sai. Gonçalo diz a Honório e Matias que achou estranha a decisão tomada pelo banco, mas não podem questionar esse momento, mas sim agradecer. Roberta chega ao apartamento de Augusto e diz que veio cumprir com sua parte do trato. Ela se deita com ele. Jerônimo chega ao quarto de Adriana com um jantar especial para ele e Renata comerem com ela. Renata fica chocada. Roberta e Augusto rolam pela cama e ele faz dela sua mulher. Renata pede que Jerônimo vá embora. Jerônimo mostra o vinho e oferece a ela. Renata diz que aquilo não é uma boate, mas sim um hospital. Ele entende ela, mas pede para desfrutarem do jantar. Renata ameaça chamar os seguranças para ele. Jerônimo diz que o diretor e os seguranças do hospital sabem que ele está ali.
Ele fica encantado por ela e tenta seduzi-la. Renata se tranca no banheiro. Jerônimo diz a Adriana que precisa que Renata o perdoe. Adriana diz que ele está indo bem. Renata odeia, que não pode resistir a Jerônimo, e ele é encantador e não pode deixar de amá-lo. Dona Carla vai à empresa falar com Gonçalo. Roberta diz a Augusto que adorou tudo e espera que tenham mais encontros assim. Ele diz que é um homem livre e muito discreto. Roberta diz que jamais abrirá a boca e sua mãe não saberá que seu filho era de Rafael. Os vilões se entendem e voltam a fazer amor. Josefina pergunta a Eulália: cadê Roberta? Eulália diz que ela ainda não chegou. Josefina estranha. Dona Carla diz a Gonçalo que é difícil ver a vida de maneira diferente e entender tudo. Gonçalo diz a Dona Carla que quer que ela lhe dê a oportunidade de mostrar que suas intenções com Regina são boas. Carla pede que ele se divorcie antes de ficar com Regina. Ele diz que é isso que está fazendo. Carla diz que já ouviu casos assim, que duram anos. Carla pede que ele se ponha no seu lugar e o questiona o que ele diria se a filha dele ficasse com um homem casado. Gonçalo diz que se o rapaz fosse honesto e o explicasse a situação como está fazendo com ela, tentaria entender a situação. Carla acha uma pena Regina não ter se apaixonado por Antônio, que é um homem livre. Regina comenta com Inês que Carla continua chateada com ela e apenas conversam bem pouco. Regina diz que não sabe mais de Antônio. Inês diz que o comandante Cantu morreu num tiroteio. Regina fica passada. Regina diz que Gonçalo se encarregou da sua segurança e vai retomar as buscas por sua filha. Regina diz que jamais desistirá de procurar sua filha. Antônio começa a beber em um bar e acredita que Regina está morrendo de alegria com Gonçalo e diz que ao seu lado ela já estaria com a filha, mas ela vai se arrepender. Renata sai do banheiro. Jerônimo pede para comerem. Ele mostra o filé mignon e salmão que trouxe. Jerônimo mostra que trouxe a comida preferida dela. Renata diz que já é tarde demais. Jerônimo se despede de Adriana. Ela agradece pelos morangos. Jerônimo se despede de Renata e sai. Adriana ri. Renata pede que Adriana não coma aquilo, pois seguramente deve ter veneno. Adriana diz a Renata que sabe que Jerônimo agiu muito mal com ela, mas ele está arrependido. Renata senta e começa a comer sua comida preferida. Uai, mas não disse que estava envenenada e está comendo? Matias diz a Julieta que já deram alta para Adriana. Julieta pergunta qual relação ele tem com a Adriana. Matias diz que ela é da sua família e é filha do seu tio, e entre os dois há algo especial, mas está casado. Roberta chega em casa de madrugada. Josefina pergunta aonde ela estava. Roberta diz que estava por aí, se divertindo. Josefina percebe que Roberta estava dando para um homem e pede que ela cuide da imagem de mulher casada. Ela diz que não ficará como uma santa ali, só por estar casada. Josefina pergunta com quem ela estava. Roberta diz que não dirá nada. Roberta pede que a mãe deixe de se meter na sua vida e só pode dizer que esteve com um homem que a levou até o céu. Josefina fica furiosa com a qualquer da filha. No dia seguinte, Matias pede que Soto lhe ajude com seu divórcio. Soto diz que há um problema do contrato pré-nupcial, porque o contrato foi alterado e o acordo não está assinado por 1 ano, mas sim 10 anos. Matias fica surpreso. Adriana já recebeu alta e irá para sua casa. Honório ajuda a colocá-la na cadeira de rodas. Renata levará Adriana para casa. Enquanto isso, bruxa cretina desgramada branca, aliás, Dominique, recebe uma ligação do seu advogado, dizendo que hoje vão agir. A safada se alegra. Jerônimo lê no jornal, onde informa que as empresas Monterrubio receberam o apoio do Banco Humanitário. Jerônimo fica feliz. Ele recebe uma ligação de Luciana. Luciana diz que o senhor Monterrubio quis investigar a causa pela qual cederam o empréstimo, mas seguiu as instruções dele e não disse que ele estava por trás de tudo isso. Renata chega ao estacionamento e encontra uma mensagem de Jerônimo no para-brisa de seu carro. Renata se chateia e joga água no vidro para limpar o carro.
A mocinha se zanga. Severino diz a Lázaro que ele precisa respeitar as decisões de Carina. Lázaro diz que fez isso desde que Carina se casou com Álvaro Neves. Severino pede que Lázaro olhe para outra mulher. Ele diz que tentou. Severino fala que a Aurora o cortejou dias atrás. Padre Severino diz a Lázaro que não pode ajudá-lo a fazer Carina se separar de Álvaro, já que padres são a favor do casamento, mesmo nessas circunstâncias atuais. Matilde pede que Carina borde seu vestido de noiva. Manuela diz que pode ajudar Carina. Hermínia diz que tem uma revista com vestidos de noiva. Matilde se interessa. Manuela questiona Carina porque ela não se casou apaixonada. Ela torce para a menina se casar apaixonada algum dia. Carina diz que não verão isso, mas verão Matilde vestida de noiva e apaixonada, casando com o príncipe Carlos. Honório leva Adriana para a casa de Constança. Constança põe o taburete perto do sofá para Adriana apoiar a perna. Constança ajudará Adriana em tudo que puder. Honório decide ir embora. Ao sair, ele recebe uma encomenda para Adriana. Honório lê o cartão e fica chateado ao saber que foi César quem mandou aqueles doces. Dona Carla conta para Regina que foi falar com Gonçalo. Bem triste, Carla diz a Regina que só queria ficar com a consciência limpa e disse tudo o que tinha que dizer. Carla revela à filha que tomou a decisão de que vai morar em um lar de idosos. Regina fica triste e diz que ela tem que continuar morando com ela. Carla diz que não pode apoiar que ela ande com um homem casado, mas também não quer atrapalhá-la porque ela é sua filha. Ela diz que depois do baile de gala irá embora da casa dela, definitivamente. Antônio conversa com Josefina e diz que o baile de gala está próximo e podem dar o primeiro passo neste dia. Constança leva um lanche para Adriana. Constança diz que é melhor César não vir na casa no momento, que ela está ali, para não incomodar Honório. Adriana diz que César poderia vir ali à noite. Adriana diz a Constança que acha que ela está sendo dura demais com César e pede que deixe ele vir ali quando seu pai estiver na empresa. Constança concorda. Alzira pede a Ezequiel para conversarem. Ela diz que a doutora pediu para tomarem cuidado com o que fazem ou dizem na frente de Paulinho, para não deixá-lo triste. Alzira pede que Ezequiel vá falar com a doutora para ela fazer um exame de sangue nele, para descobrirem se o filho que ela espera é dele ou não. Ezequiel não aceita ver Marina para fazer esse exame e não está nem aí, pois já levou os chifres mesmo. Matias confronta Roberta e diz que ela modificou o acordo pré-nupcial, porque ali dizem que precisam ficar casados por 10 anos e não um, como tinha previsto. Ele diz que fez isso para ajudá-la e não para ficar amarrado a ela por 10 anos. Roberta diz que não fez isso. Matias diz que deve ter sido Josefina. Renata se encontra com Augusto num restaurante. Ela diz que um anjo da guarda deve ter os ajudado com a empresa. Jerônimo chega ali e diz a Renata que adora vê-la sorrir, como Augusto diz. Jerônimo provoca Renata e Augusto. Ele diz que seu lugar é do lado da sua mulher, seu amor. Renata pede que ele não lhe chame de meu amor, pois em breve irão se divorciar. Augusto se irrita e pede que Jerônimo saia dali. Jerônimo pede que Augusto se sente e se acalme, porque senão vai acabar infartando. Jerônimo dá outra surpresa para Renata e sai. Renata vê através de um projetor uma foto dela com Jerônimo do dia do casamento deles e umas mensagens onde ele diz: sei que machuquei seu coração, mas não resisto em te ver longe de mim. Renata admira tudo, apaixonada. No telão diz: minha felicidade é estar contigo, porque para mim, do seu lado, o tempo para. Renata se emociona com a linda surpresa. Josefina diz a Matias que se tem um culpado disso, deve ser o Dr. Soto, o advogado disso. Matias diz que o contrato que Soto lhe mostrou era de 1 ano. Matias diz que vai cancelar essa merda, porque se Roberta e ele estiverem de acordo, não haverá problema. Josefina diz a Matias que ele prometeu à sua filha 1 ano casado e precisa cumprir pelo menos isso. Matias diz que isso se acabou. Roberta diz que se eles se divorciarem, vai ser motivo de piada para os seus amigos e para toda a sociedade. Matias diz que isso durará apenas umas semanas.
Josefina pede que ele fique ao menos 1 ano casado. Roberta suplica para ele pensar, porque com o que está acontecendo com a empresa, não convém a eles armarem outro escândalo público. Augusto volta à mesa e diz a Renata que teve que reclamar com o gerente por permitir isso naquele local. Ele vê ela chorando e diz que Jerônimo não merece nenhuma das lágrimas dela. Renata diz que Jerônimo tinha razão e viveram momentos maravilhosos. Renata diz ao gostosão que relembrou que ela e Jerônimo poderiam ter salvo seu casamento se as circunstâncias fossem outras. Augusto ressalta que o tempo cura as feridas. Gonçalo diz a Regina que soube da morte de Cantu. Regina diz que ficou com muita pena. Gonçalo diz a Regina que em breve encontrarão a filha dela e conseguirão o apoio da mãe dela quando se casarem. Constança chega em casa. Jerônimo diz que cometeu outra de suas loucuras e espera que Renata reaja bem. Carlos grita por Matilde. Ele diz que seus pais virão no final de semana conhecê-la e pedir a mão dela no sábado. Matilde fica surpresa. Carlos pede para se apressarem, para arrumar a casa que Karina alugou para eles. Carlos diz que o evento para pedir a mão dela será ali, na casa da fazenda. Matilde está animada para conhecer seu sogro. Severino diz a Marina que Lázaro pediu para ele falar com Karina para convencê-la a solicitar a dissolução do casamento, mas não pode fazer isso. Marina diz ao tio que ele não pode porque ele é um padre. Severino se sente culpado pelas coisas entre Karina e Álvaro terem chegado tão longe. Marina diz que ouviu casos de que, se o casamento é uma calamidade, a igreja pode aceitar a anulação. Severino diz que quem deve solicitar a anulação do casamento pela igreja são os interessados. Severino diz que as causas para pedirem a anulação do casamento pela igreja são loucura, homossexualidade e enganos e mentiras de algum dos cônjuges. Jerônimo vai ao consultório de Marina buscar uns livros para ela. Jerônimo vê o prontuário de Roberta e pensa em pegá-lo, mas a enfermeira chega ali e ele acaba tendo que sair. Constança molha as flores que Honório mandou para Adriana. Renata volta para casa e vê a casa cheia de flores e acha linda. Constança diz a Renata que Jerônimo mandou aquelas flores para ela. Renata lê o cartão e percebe que foi Jerônimo quem mandou todas aqueles tipos de flores para ela. Ela se irrita e diz que está farta das insistências de Jerônimo. Gonçalo fica sabendo sobre a alteração do contrato pré-nupcial de Matias e Roberta. Matias diz que Roberta pediu para ficarem 1 ano casados para evitar escândalos. Gonçalo diz ao filho que é uma situação complicada e se manterá na margem de tudo isso. Adriana comenta com Renata e Constança que se um galã lhe fizesse metade das coisas que Jerônimo fez para reconquistá-la, já estaria rendida aos pés dele. Renata diz à amiga que ela fala isso porque não foi humilhada nem maltratada como ela foi. Adriana diz que Jerônimo vai continuar insistindo, até ela aceitá-lo. Renata pergunta o que a tia faria. Constança pede que ela se renda e esqueça do passado e comece de novo. Renata não consegue. Constança diz que se há amor, ela consegue. Regina diz a Inês que vai ir embora. Inês agradece pela visita dela. Inês diz que amanhã falará com Carla e vai oferecer para ela morar ali com eles. Gonçalo vai à mansão Monterrúbio. Josefina fica muito feliz ao vê-lo e o abraça. Gonçalo diz que veio trazer pessoalmente o convênio de divórcio para ela ler e modificar o que quiser. Josefina diz que não vai aceitar isso, porque jamais se divorciará dele. Gonçalo diz que ela terá que fazer isso, porque se um dos cônjuges solicitar o divórcio, ele já pode prosseguir. Ela fica assustada. Josefina diz ao marido que para ela ninguém, nem sequer a lei, vai assustá-la para dissolver seu casamento. Gonçalo diz que a lei o ajudará a se separar dela quando apresentar os documentos necessários para as autoridades. Augusto diz a Roberta que está preocupado, com medo de Renata voltar para Jerônimo, devido a tantas surpresas que ele tem feito. Roberta diz que Renata jamais perdoará Jerônimo. Roberta pede que Augusto relaxe. Augusto quer ser o amor da vida de Renata. Ele deseja transar com Renata e quer que ela o ame e que caia aos seus pés. Roberta diz que Renata jamais amará ele como ama Jerônimo. Gonçalo diz a Josefina que a casa e as propriedades seguirão
seguirão sendo dela e ela receberá uma pensão ótima para viver confortável. Ela diz que ele está se desfazendo dela como se fosse um móvel a mais, uma coisa velha. Gonçalo diz que teve essa sensação quando estava com ela e ela sempre o usou e o manipulou e se sentia culpado por ter perdido a ilusão por ela, o amor. Ele diz que hoje essa sensação que lhe oprimia sumiu e está livre. Ele se retira. Josefina surta, pega um convênio de divórcio e o rasga. Ela diz que não quer deixar de ser a senhora Monterrúbio e não quer que Regina Soberon ocupe esse lugar. Ela chora e se desespera. No dia seguinte, Jerônimo manda mensagem para Renata e pergunta novamente qual é a flor preferida dela. Renata vê a mensagem e visualiza, mas não responde o amado. Jerônimo manda outra mensagem e pede para se encontrarem, porque vão sair ganhando. Renata vê a mensagem, mas decide não responder. Ela acaba respondendo, dizendo a Jerônimo que não podem continuar assim e aceita vê-lo para conversarem sobre a relação deles. Ele pede para se encontrarem no seu apartamento às 3 horas da tarde. Renata acaba aceitando. Na fazenda, Carlos, Manuela, Hermínia e Matilde almoçam. Carlos elogia a comida de Matilde. Lázaro chega ali. Matilde vê que o irmão se saiu muito bem na prova. Gonçalo pede que Soto coloque em nome de Josefina no convênio tudo o que ela pedir. Gonçalo diz que se ceder às petições de Josefina, ambos estarão em paz. Josefina diz à filha que tudo está sob controle, mas não consegue acreditar que naquele país já não protegem mais as mulheres como ela. Roberta diz que a vida atual é assim e ela terá que se acostumar a ser a ex-mulher de Gonçalo Monterrúbio. Roberta diz que não mete as mãos no fogo por mais ninguém. Josefina se sente humilhada por Gonçalo querer se divorciar dela para se casar com Regina. Josefina não pretende permitir isso. Matias vai tomar café com Adriana, Constança e Renata. Adriana nota a Renata diferente, motivada, cheia de energia. Ela diz que está igual sempre. Renata está feliz e espera que tenha tomado uma boa decisão de ver Jerônimo. Jerônimo quer fazer Renata voltar para os seus braços. Honório é preso por fraude contra Branca, Dominique Ribeiro. Branca se alegra ao ver Honório sendo preso. Honório diz aos policiais que isso é um erro e não conhece essa pessoa. O policial diz que na delegacia ele poderá depor e só está cumprindo com seu dever e é melhor ele calar essa boca, porque tudo que ele disser será usado contra ele. Honório vê Branca e afirma que foi a piranha quem armou essa cilada para ele. Honório acaba sendo levado. Branca debocha dele. Padre Severino diz a Carina que talvez Lázaro tenha razão, porque ela estar casada com um presidiário pode trazer consequências. Por isso, aconselha ela a ver um advogado para estar protegida. Carina agradece pela preocupação do padre. Alzira diz a Marina que se sente estranha, sabendo que aquele lugar que ela está é o consultório de Álvaro. Alzira diz que falou com Ezequiel, mas ele não quer fazer o exame de DNA. Marina diz que Ezequiel deve estar recusando para ficar na dúvida. Marina propõe que Alzira peça que Álvaro faça esse exame. Alzira diz que não quer voltar a vê-lo, nem pedir nada. Marina diz que a mais beneficiada em sair das dúvidas será ela. Gonçalo descobre que Honório foi preso e fica chocado. Honório encarrega Gonçalo de Constança, sua filha, e Renata, e afirma que Branca ficou mais louca. Gonçalo liga para seu advogado Soto e diz que deteram Honório e pede para irem à delegacia. Antônio diz a Josefina que pensou que ela não daria o divórcio a Gonçalo. Josi diz que mudaram a jogada. Antônio diz que então Regina e Gonçalo devem se casar em breve. Josi diz que não podem permitir. Antônio diz a Josefina que precisam aproveitar o momento da festa de gala, mas não sabe o que fazer. Josefina pede que ele deixe isso com ela. Antônio diz que não quer que a vida de Regina corra perigo. Ele diz que se vingará de Regina sem colocá-la em risco. Constança é avisada da prisão de Honório e fica triste. Ela informa a Adriana e a menina fica triste e diz que Branca está por trás de tudo isso. Constança diz a Adriana que irá ver Honório, mas não pode deixá-la só. Adriana diz que está bem e não acontecerá nada com ela se ficar sozinha. Adriana pede que ela chame César para ficar com ela. Soto diz a Gonçalo que as coisas estão graves e não será fácil tirar Honório dali, porque o caso dele não aceita fiança e precisam provar a inocência dele. Gonçalo diz que Honório não pode ficar preso. Soto diz que a culpada é Branca, Branca Ocampo.
mas precisam provar. Souto diz a Gonçalo que Renata pode ser a próxima vítima de Branca, o campo. Renata e Matias chegam à empresa, brincando um com o outro. Renata pergunta ao Matias o que fará com a situação de Roberta e se ficará com ela por um ano. Matias diz que ainda não decidiu. Gonçalo liga para Matias e avisa que Honório foi preso. Matias fica preocupado. Gonçalo pede que ele não diga nada a Renata, porque as coisas se complicaram demais, e solicitou a Souto um amparo, e Renata pode ser a próxima vítima. Augusto chega à delegacia. Gonçalo pede ajuda dele. Constança mostra para Adriana os remédios que ela deve tomar. César diz que se a Adriana ficar com fome, se encarrega dela. Constança agradece a César e sai. Ela dá um beijo na bochecha da Adriana e outro na boca do namorado. A Adriana diz a César que não quer que seu pai fique preso, sendo inocente. Gonçalo confia em Augusto e diz que manterá ele informado das coisas e farão tudo sem que corram riscos. Renata trabalha e trabalha. Do nada, Renata começa a pensar em Jerônimo. Ela pensa em cancelar o compromisso deles, mas diz que não pode prolongar isso e precisa definir sua situação com ele. Jerônimo compra uma joia R, pingente, para dar para Renata como forma do seu amor. Regina diz ao amigo que seu marido Roberto também lhe deu um pingente da letra R como demonstração de amor. Jerônimo diz que Roberta disse que foi o pai quem deu um pingente R para ela e Renata. Regina acha curioso. Jerônimo quer passar o resto da vida ao lado de Renata. Beth dava café para Renata. Renata percebe que já são 2:30 da tarde, horário que entra ao ar sua novela Quando Me Apaixono, e decide sair para seu compromisso com Jerônimo às 3 da tarde. Jerônimo arruma suas compras de comidas e flores para Renata. Renata chega ao estacionamento. Gonçalo pede que Renata venha com ele urgentemente, porque as coisas se complicaram e Honório está preso e ela corre risco de ir para a cadeia, porque Branca usou uns documentos que ela assinou e fez mau uso deles. Gonçalo pede que Renata faça tudo o que ele pedir, sem questionar nada. Gonçalo diz que nesse instante ela vai embora da cidade e nada e nem ninguém pode saber para onde ela vai. Renata diz que tem uma reunião que não quer e ninguém pode cancelar. Ele diz que nada mais é importante do que a segurança dela. Renata quer avisar Jerônimo que não irá no compromisso dele. Mas, preocupado, Gonçalo não permite e afirma que podem estar rastreando o telefone dela. Jerônimo se arruma para receber Renata em sua casa e fica esperando por ela. Renata pede que o pai lhe empreste o telefone, porque desse encontro depende seu destino. Gonçalo diz que o destino dela já mudou e está fazendo isso pelo bem dela. Constança vai à delegacia. Souto diz que Honório está nos reparos. Bem, apesar das circunstâncias, Constança diz que precisa vê-lo. Matias chega à delegacia. Matias diz à tia que Branca está completamente louca. César tenta se divertir com a Adriana. Adriana diz que Renata está com o telefone desligado e não consegue se comunicar com ela. César pede que ela se tranquilize. César diz que sabe que é muito grave o que o pai dela está passando, mas essa angústia dela não ajudará em nada da recuperação dela. Adriana diz que comerá o bolo dele se ele ensiná-la como fazer. César pega a Adriana no colo e a leva para a cozinha. Jerônimo espera muito por Renata, mas ela não chega. Ele fica morrendo de ansiedade, achando que ela chegará, mas nota o atraso grande dela. Ele tenta se comunicar com ela, mas o telefone dela está desligado. Jerônimo liga para Beth, na empresa. Beth conta que Renata saiu há muito tempo, mas não disse para onde ia. Jerônimo se chateia por Renata não ter vindo. Carla agradece a Inês pelo convite para comerem. Inês pede que Carla venha morar com ela, Isidro e Andrezinho. Carla agradece do fundo de sua alma e de seu coração, mas acaba não aceitando. Carla diz que não é certo, e a casa onde ficará é bem linda. Inês insiste, mas Carla não aceita de jeito nenhum. As duas choram. Regina pega sua medalha R e fica olhando. Ela se lembra de quando Roberto deu um para ela e outro para Renata. Regina diz: outra coincidência que nos une, Gonçalo. Gonçalo leva Renata até o aeroporto em um jatinho particular. Gonçalo diz a Renata para ficar tranquila, pois vão tirá-la da cidade para ela estar segura. Renata diz que não é certo fugir de algo que não fez. Gonçalo diz que é a única solução nesse momento e pediu a ajuda de Augusto, porque ele é amigo dela. Roberta vai ao hotel onde Augusto está ficando, mas descobre que ele deixou o hotel há várias horas.
Roberta liga para Augusto e não consegue comunicação. Ela se sente mal por ele tê-la abandonado. Gonçalo diz a Renata que ela não pode ficar em contato com ninguém, nem sequer a Adriana. Ele se despede da filha, amada, e diz que dói fazer as coisas dessa maneira, mas é o jeito mais seguro. Renata diz que sentirá a falta dele. Gonçalo pede que Augusto cuide bem de Renata. Renata pede que o pai se comunique com Augusto para dizer para ela como estão as coisas. Renata entra no avião com Augusto. No povoado, Alzira visita Álvaro na cadeia. Ele diz que sabe que ela não aguentaria ficar sem ele. Ela diz que não veio por prazer, mas sim por necessidade. Ele diz que ela devia ter pedido uma visita conjugal, porque ambos se deliciariam muito com o sexo. Ele pega nas pernas dela e deseja transar com ela. Ela dá um tapa na mão dele, dizendo que nunca mais dará para ele. Ela pede que ele faça um exame de DNA, porque precisa saber se seu filho é dele ou de Ezequiel. Álvaro não aceita fazer o exame de DNA. Alzira quer sair das dúvidas. Álvaro pergunta o que ela fará para ele em troca de fazer esse exame. Ele diz que se ela lhe fazer uma visita conjugal, aceita fazer o exame de DNA. Alzira diz que prefere ficar com a dúvida do que permitir que ele volte a meter nela. Ela o chama de infeliz, desgraçado e sai. Matilde aconselha Carina a se divorciar de Álvaro. Carina diz que aceitou casar com Álvaro e jurou ser esposa dele até que a morte os separe. Matilde não entende Carina e não concorda com ela. Marina vê Paulinho sentado em uma cadeira e pergunta como vão as coisas. Paulo diz que seus pais quase não se falam e sua mãe não dorme com ele. Paulo acredita que talvez seus pais se resolvam com o nascimento de seu irmãozinho. Ezequiel vai falar com Carlos e diz que pode haver uma praga nas plantações de uvas da Cruz do Amor. Carlos fica preocupado e diz que se a fazenda de Augusto tiver com a praga nas plantações, não demorará a chegar naquelas terras. Jerônimo vai à casa de Constança. César o recebe. Adriana diz a Jerônimo que não conseguiu localizar Renata e César disse que ela pode estar na delegacia, porque hoje pela manhã seu pai foi preso. Augusto e Renata viajam. Renata diz a Augusto que não é a melhor companhia de viagem nesse momento. Renata diz que sua vida mudou de uma hora para outra. Augusto diz a Renata que ela se afastará dos pais por um tempo apenas. Renata diz que vai se afastar de Jerônimo. Ela diz que quando seu pai pediu para vir com ele, iria se encontrar com Jerônimo e falar sobre as possibilidades de reconciliação. Augusto diz que esse sinal é claro e ela tinha tomado uma decisão e a vida tem outros planos para ela. Constança entra perto da cela de Honório. Ela diz que acredita na inocência dele. Ele pede que ela não chore, porque tudo vai se resolver. Constança diz a Honório que Adriana pediu que ela desse um beijo e um abraço nele por parte dela. Honório deixa Constança encarregada da sua filha e diz que quando for para o presídio não vai querer que ela e nem Adriana o visitem lá. Constança chora e pede que ele não diga isso. Constança pergunta a Honório por que está acontecendo tudo isso com eles, porque não entende. Eles se apoiam um no outro. César e Adriana assistem a um filme e comentam. César diz a Adriana que acha que quem tirou as fotos dele e de Constança juntos foi Roberta. Adriana fica passada e acredita que Roberta tenha feito isso e diz que Roberta é igual à vilã do filme que assistiram, mas é muito pior, por ser invejosa e não gostar de ver ninguém feliz. Carlos pede que Alzira dê uma olhada na plantação e que diga se tem praga nas uvas. Jerônimo vai à delegacia, onde Honório está preso. Matias o puxa e se incomoda com a presença dele. Jerônimo diz a Gonçalo que precisa falar com Renata. Gonçalo diz que Renata não está na cidade e tomou um tempo para si mesma e pede que ele não procure Renata, porque não irá encontrá-la. Renata e Augusto chegam na fazenda Cruz do Amor. Augusto deseja boas-vindas a ela, ao novo lar. Renata não está gostando nada disso. Augusto diz a Renata que aquela fazenda é o novo lar dela e ela pode se movimentar por ali, mas não pode ir a nenhum outro lugar. Renata diz que gosta da casa e da fazenda dele, mas sente que está presa. Ele diz que tudo isso é passageiro. Renata acredita que vai ficar louca. Jerônimo diz a Gonçalo que tem uma conversa pendente com Renata, na qual dependerá o futuro deles. Gonçalo diz que terá que ser depois, pois Renata não está ali. Jerônimo
Jerônimo diz que acha que eles estão escondendo algo dele e vai investigar. Matias manda Jerônimo embora. Matias pergunta ao pai o que está acontecendo com Renata. Gonçalo diz que quanto menos ele souber, será melhor. Constança chega à delegacia e pede que Gonçalo ajude Honório e que não o deixe preso. Gonçalo diz que Branca os pegou desprevenido, mas conseguirão tirar Honório dali. Augusto diz a Ezequiel para avisar todo o pessoal da fazenda que ninguém deve saber que Renata está ali. Por isso, todos devem ficar de boca fechada. Ezequiel acredita que Augusto quer fazer de Renata sua mulher. Alzira investiga com os trabalhadores as plantações para saber se há proliferação de alguma praga nas uvas. Jerônimo fala com Regina ao anoitecer e diz que Gonçalo está lhe escondendo alguma coisa sobre Renata e precisa da ajuda dela para averiguar. Regina diz que vai tentar, mas não acha que Gonçalo lhe diga alguma coisa. Regina diz a Jerônimo que Renata talvez tenha se apoiado a Gonçalo para desaparecer e fugir dele. Jerônimo diz que Renata teria lhe dito isso. Regina fala que é uma possibilidade. Jerônimo acha que Gonçalo está escondendo Renata para protegê-la, não dele, mas de alguém que quer fazer mal a ela. Na fazenda Cruz do Amor, Augusto fala com Roberta e diz que voltou para a fazenda sem avisá-la porque aconteceu uma emergência e acredita que não voltará tão cedo. Roberta pede para ir para lá, mas Augusto não permite. Roberta diz que estava começando a se divertir muito com ele e quer continuar. Augusto diz sozinho que adoraria que Jerônimo soubesse que Renata está ali, com ele, na fazenda. Selena chega à casa de Roberta. A falsa pergunta o que ela tem. Selena diz que Augusto não voltou a ligar para ela. Roberta diz que ele deve ter esquecido dela e ido para os braços de outra. César leva um café para Adriana. Constança vê que César ainda está ali. Matias cumprimenta César. César se despede de Adriana, de Constança e de Matias. Matias não se acostumou em ver César com Constança, mas comenta com Adriana que não acha que César seja uma pessoa. Adriana diz o mesmo, que ele não lhe cai mal. Jerônimo pensa em Renata. Renata pensa em Jerônimo e se pergunta o que ele terá pensado por ela não ter chegado ao encontro dele. Constança pede a Adriana para irem dormir. Matias pede que a tia descanse, pois depois leva a Adriana para o quarto dela. A Adriana diz a Matias que César disse que foi Roberta quem mandou aquelas fotos para o seu pai, onde apareceu ele com Constança. Matias diz que o contrato pré-nupcial saiu com um erro e, em vez de estar casado com Roberta por 1 ano, deve estar por 10. Adriana fica passada em Cristo e diz que isso não foi erro e Roberta está abusando dele. No dia seguinte, Constança, Gonçalo e Matias vão à delegacia ver Honório. Ela diz que logo irão tirá-lo dali. Honório está sendo levado para um presídio. Honório pede que Gonçalo pegue Branca porque ela é uma delinquente e precisa pagar por tudo que cometeu. Constança sofre ao ver Honório sendo levado. Bruxa Branca fala com seu advogado, que diz que nesse momento Honório Sanches deve estar sendo levado para o presídio. A meretriz deseja que Honório apodreça atrás das grades. A pilantra denuncia a próxima vítima, Renata. Carlos liga para Jerônimo e pede que ele volte à fazenda, pois pode haver praga nos vinhedos. Jerônimo não quer voltar, mas Carlos insiste. Jerônimo pede que Carlos administre tudo. Carlos diz que esta praga pode atacar quando ele estiver em lua de mel e não poderia tomar nenhuma decisão, por isso precisa que ele esteja ali. Jerônimo diz que voltará hoje mesmo, mas que quando puder, regressará à capital. Renata está com uma calça e camisa de Augusto. Ele diz que ela está espetacular. Renata pensa que ele está sendo sarcástico. Augusto a elogia. Ele diz que sairá às compras e pede que ela faça uma lista de tudo o que precisa de roupa para ele comprar. Renata diz que não é necessário. Ele diz que aquele é o palácio dela e ela precisa ser uma princesa. Ele pede para deixá-la feliz. Renata diz que não sabe se vai aguentar tudo isso, porque não nasceu para ficar presa, escondida, porque não cometeu crime. Augusto diz que ela não é uma mulher que deve ficar escondida, mas sim que deve se exibir, mas está protegendo ela por um bem maior.
Matias e Soto voltam à empresa. Soto diz a Matias que o contrato pré-nupcial é legal e para anularem ou reconsiderarem ele e Roberta devem tomar a decisão, porque se um dos dois não quiserem, não poderão fazer nada. Matias diz que falará com Roberta. Alzira vai se consultar com Marina e comenta sobre o que Álvaro lhe propôs para fazer o exame. Marina diz que esse Dr. Neves é um desgraçado. Alzira diz que não aceitou fazer a visita conjugal e Álvaro deve estar mais enojado ainda. Marina diz que vai solicitar esse exame por vias legais. Constança diz a Adriana que foi um dia horrível e uma cena péssima ver Honório sendo levado para o presídio. Adriana fica com raiva pela tamanha injustiça que estão cometendo com seu pai e diz a Constança que ela deveria perdoar seu pai, porque Branca armou uma cilada para ele. Constança diz que não foi só a infidelidade de Honório que fez ela se separar dele e não se sente à vontade de falar isso com ela. Adriana pergunta a Constança se está realmente apaixonada por César. Ela diz que se sente bem ao lado de César, mas que se disser que o ama, estará mentindo para ela. E César também confia nela. Honório chega ao presídio. Uns criminosos o observam. Constança diz a Adriana que a melhor maneira de ajudar Honório é tentarem se animar, já que ele não gostaria de vê-las tristes. Constança diz a Adriana que podem começar com a reabilitação dela e Regina pode ajudá-las. Renata está perto dos barris de vinho de Augusto. Paulinho grita pelo pai e encontra Renata ali. Renata reconhece o garotinho e diz que ele deveria estar na escola. Ele diz que hoje não teve aula. Augusto chama Renata. Paulinho escuta a voz de Augusto e fica com medo. Paulinho sai correndo. Augusto chega ali e diz a Renata que ela não pode falar com ninguém. Ela diz que estava falando com as uvas. Augusto dá um livro para ela ler, para não ficar tão entediada naquela fazenda. Ele diz que vai ir à cidade comprar as roupas dela. Renata o agradece. Jerônimo recebe por um rapaz o documento de divórcio e se assusta. Renata faz uma lista de tudo que Augusto comprará para ela. Ela o agradece muito e tem vergonha de pedi-lo coisas. Jerônimo fica triste ao ler a demanda de divórcio. Roberta e Josefina fofocam. Roberta diz à mãe que ela está muito tranquila com todos os problemas que elas têm. Josefina diz que nunca é bom perder a calma, porque pelo menos não erra e nem comete erros. Roberta pergunta o que ela está planejando. Josefina diz que em breve ela saberá. Josefina diz que hoje Honório será transferido para o presídio. Roberta diz que sente vergonha, pena e raiva pela família estar metida nesses rolos. Josefina diz à filha que talvez seria melhor que fosse Gonçalo e não Honório quem tivesse preso. Porque se Gonçalo estivesse preso, não andaria com Regina e nem estaria tramitando o divórcio. Gonçalo diz a Soto que é inconcebível que não puderam evitar a prisão de Honório. Soto diz que Branca tem uma inteligência fora do normal, porque não deixou nenhuma pista solta. Gonçalo pede para que ele continue trabalhando dia e noite para tirarem Honório da cadeia. Ele fala que já protegeu Renata e jamais permitirá que ela pise na cadeia. Matias vai à mansão. Matias diz a Roberta que tentou anular o acordo pré-nupcial e não conseguiu, e precisa que os dois estejam de acordo em anular. Ele pede para ela acompanhá-lo amanhã no registro civil para dissolverem o contrato. Roberta pergunta se ele não lhe dará nenhum ano. Ele diz que não e não quer seguir com ela sim. Matias diz a Roberta que vai pensar em si mesmo. Josefina diz a Antônio que as empresas de Gonçalo estão à beira da falência e precisa se proteger. Ela pergunta a Antônio quanto é o fideicomisso que Roberto deixou para a filha de Regina como herança. Josefina diz que daqui a uns meses suas filhas completarão 25 anos. Daí, Regina terá que dar à filha o que por lei lhe corresponde. Antônio diz a Josefina que para conseguir o dinheiro, Regina teria que saber quem é sua filha. Josefina pede que Antônio confie nela, porque é um inteligente em fazer Regina sofrer. Antônio pede que Josi não se meta com Regina, porque só quer separá-la de Gonçalo. Josi pede que ele investigue quanto dinheiro a filha de Regina vai receber. Matias diz a Roberta que fez tudo para apoiá-la nos piores momentos. Roberta diz que não fará o que ele pede e não aceita a proposta dele. Roberta diz que talvez dentro de 10 anos ele se apaixone por ela. Matias diz que ela não está apaixonada por ele, porque se estivesse, não se comportaria dessa maneira.
Roberta nega fazer tudo o que ele pede e diz que será a esposa dele pelos 10 anos, ele gostando ou não. Matias diz que até que enfim ela tirou a máscara de santa para ele e demonstrou quem realmente é. Roberta diz que ele também. Matias diz que vai deixá-la. Roberta diz que ele já fez isso e já não vive com ela, mas pelo menos terá o sobrenome e dinheiro dele. Matias diz que não tem dinheiro, porque as empresas Monterrubio estão a ponto da falência e não tem nada em seu nome. Matias diz a Roberta que ela não terá nenhum centavo da sua parte e ficarão casados por 10 anos, mas ela não receberá nenhum centavo. Roberta se apavora. Augusto vai às compras e procura roupas boas e lindas para Renata. Ezequiel leva Paulinho para Alzira. Paulinho cumprimenta a mãe. Ele decide ajudá-la. Alzira pergunta o que ele fez na fazenda. Ele diz que nada e revela que viu a patroa dela, Renata. Alzira fica chocada. Jerônimo volta para sua fazenda, abatido. Lázaro diz que graças a Deus ele está ali, porque estavam preocupados com a suposta praga na plantação. Jerônimo diz a Carlos que antes de chegar ali, recebeu a sentença do divórcio. Jerônimo diz que Renata disse que faria isso, mas pensou que ela se arrependeria. E agora tudo está dissolvido, porque tudo se acabou. A polícia chega na empresa. O policial diz a Gonçalo que Renata Monterrubio tem uma ordem de prisão pelo delito de fraude. Gonçalo e Matias dizem que Renata não está ali e não sabem. O policial diz a Gonçalo que se ele souber onde Renata está, será acusado de cumplicidade e de enganar a justiça. Ele nega saber onde Renata está. Adriana começa com sua reabilitação e Regina lhe ajuda a fazer movimentos e exercícios com o braço. Constança diz a Regina que ela teve uma paciência e está preocupada com Renata. Regina pergunta aonde ela está. Constança diz que não sabem e só sabem que Renata foi embora. Augusto chega em casa com todas as compras de Renata. Renata vê que Augusto comprou mais do que ela pediu. Ele diz que fez tudo para deixá-la feliz. Renata diz que vai provar todas essas maravilhas. Jerônimo diz a Carlos que vai retomar a investigação do assassinato de Rafael para descobrir o assassino de seu irmão o mais rápido possível. Renata prova uma roupa e Augusto lhe elogia. Augusto diz a Renata que Gonçalo ligou e disse que agiram rápido porque hoje a polícia se apresentou na empresa para prendê-la. Renata fica chocada. Augusto diz a Renata que aquele é o melhor lugar para ela ficar. Augusto diz que tem outra surpresa para ela. Regina pede que Constança ligue para ela se precisar. Constança diz que às vezes precisa de alguém para conversar. Constança e Regina se abraçam e se despedem. Regina pede que ela lhe avise se souber algo de Renata. Regina vai embora da casa de Constança. Ao sair da casa e abrir seu carro com a chave, bem nesse momento, Josefina passa perto de Regina em seu carro. Josefina olha para Regina. Regina encara Josefina e sente algo.